Por isso que não existe perfeição no mundo. Eu aqui, não adianta eu falar que o outro tá cometendo pecado, porque eu também tenho meus pecados. Ah, mas seu pecado é diferente do dele. Pecado é pecado, irmão. Chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Então muitas vezes você olha pra alguém muito grande hoje, alguém com muita grana, alguém com muito patrimônio, com muito sucesso, nem sempre foi Deus que colocou ele lá, né? Então realmente não tem como a gente julgar, cara, porque existe uma justiça completamente diferente da nossa que rege o mundo. E da mesma maneira eu falo até pros religiosos, como eu, que estão nos ouvindo. Nossa. Porque a gente que tem uma religião, eu também vou lavar a roupa suja em casa aqui. A gente tem muito a tendência, eu estou abrindo um jogo com vocês. Eu amo ser um adventista, mas eu também vejo os defeitos das religiões de modo geral, principalmente evangélicas. Nós também, eu falei do Carl Rogers, vou repetir, a gente julga muito o outro com o nosso código de valores. Então, o que acontece? Eu não sou a favor da prostituição, de maneira nenhuma. Nem da pornografia. Para mim são coisas que têm que ser banidas. Prostituição e pornografia não tem lugar no mundo civilizado, na minha opinião. Mas às vezes tem uma menina que está se prostituindo e fazendo um vídeo pornô na internet com uma simplicidade e uma ingenuidade melhor do que muitas que estão na minha igreja adorando comigo. Às vezes foi uma menina que foi violentada pelo pai a infância toda, e às vezes o pai era um religioso, onde ela tem um trauma. Não estou falando com isso que Deus agora fala, não, minha filha, já que você está se prostituindo e produzindo pornografia porque você foi violentada, você pode, que não tem problema. Não, 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 ela está sofrendo muito pela vida que ela caiu nela. Só que eu olhando de fora, eu estou vendo mais uma garota de programa. Você entendeu? Mas Deus consegue ver o coração. Então, por isso que eu continuo denunciando pornografia e prostituição. Mas vocês estão entendendo a diferença entre denunciar o pecado e abrir margem para o pecador? Certo. Essa é a questão. Cristo não brincou com o pecado. Mesmo a mulher adúltera, que os caras queriam apedrejar lá, que ele falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todo mundo saiu fora, Jesus amou a pecadora. Mas ele falou com ela, vai e não peque mais. Jesus falou, agora filhinha, pode continuar porque eu vou estar... Não, vai e não peque mais. Não, sem dúvida, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, todo mundo que faz parte da tá no mundo da pornografia vai queimar no inferno. Não. Não é assim que funciona. É que nem ele falou, quem sabe quem vai pro inferno e quem vai pro céu é só Deus, irmão. Deus que tem a capacidade de olhar pro coração de cada um e ver o que realmente tem ali. Outra coisa. Mais importante do que diagnosticar qual é o pecado, a gente precisa entender por que a pessoa tá pecando. Se a gente entende o porquê que a pessoa tá pecando, a gente consegue chegar perto de entender a essência dela. Então, por isso que não existe perfeição no mundo. Eu aqui, não adianta eu falar que o outro tá cometendo pecado, porque eu também tenho meus pecados. Ah, mas seu pecado é diferente do dele. Pecado é pecado, irmão. A questão aqui é a seguinte, existe uma dosimetria. Quem vai aplicar essa dosimetria, quem vai julgar o pecado é Deus. Porque só Ele tem a capacidade de entender e processar o que você passou na vida. Do porquê das coisas, o porquê que você fez determinadas coisas, certo? Não sou eu que vou fazer isso, é impossível para qualquer pessoa. Entende? É isso que ele tá querendo explicar aqui. É porque ele falou de um jeito ali que pareceu por um momento que ele tava romantizando uma situação que é diabólica, porque por conta de um efeito colateral de um problema que a pessoa passou. E eu não defendo isso, tá? Eu não defendo isso. Eu sou da seguinte opinião. Não importa o que a pessoa tenha passado. Eu acho que a gente sempre tem uma escolha. Só que isso sou eu. Não é porque eu tenho uma capacidade melhor de escolher que eu sou melhor do que o outro. Porque ao mesmo tempo que o outro escolheu errado, eu também fiz escolhas erradas para outras coisas. Então, não tem como, entendeu? Isso aí não adianta querer... Não adianta a gente querer falar que o nosso pecado é melhor ou pior do que o do outro. Pecado é pecado e ponto. Todo mundo vai ser julgado e acabou. Quando a gente fala aqui assim, a gente fala, puta, tal fulano vai queimar no inferno, né? A gente faz uma força de expressão e de linguagem que é natural. Mas a gente precisa entender isso aí. Certo?
Não, assim, e tem pessoas que a gente olha, a gente percebe que na essência a pessoa é má, né? Pelas coisas que faz. Então é natural você falar, puta, esse aí vai pro inferno. Mas a gente sabe que no final das contas a gente não tem como garantir isso. A gente não sabe nada a respeito disso, né? É só uma força de expressão mesmo que a gente utiliza. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. Nem todo mundo que está rezando nas igrejas está fazendo aquilo por sinceridade no coração. Sem dúvida, tem hoje em dia, a igreja, ela se tornou o centro do pecado. Muita gente que vai pra igreja, aqui eu coloco qualquer igreja, tá? Não importa de qual religião você é. Muitos são pecadores, são hipócritas. Muito pior do que as pessoas que estão lá do lado de fora. Uma pessoa falar que é cristã e que frequenta a igreja hoje nunca serve de parâmetro pra garantir que ela seja melhor no sentido de cometer pecado ou não do que uma prostituta. Por isso que só Deus pode ver o coração da pessoa e saber. E nem todo mundo que está numa vida completamente oposta aos valores que eu acredito está naquela vida por falta de vergonha na cara. Então, por isso que tem uma parábola que Jesus contou, e dessa parábola a gente pode voltar para Jó para não tangenciar, que é a parábola do joio e do trigo. E o joio e o trigo são muito parecidos. E a Bíblia fala que só na colheita você vai poder separar o joio do trigo. Nem os anjos de Deus podem fazer isso antes do tempo. Está na parábola de Jesus. Se nem os anjos podem fazer isso, imagina a gente. Não tem como a gente definir isso aí. Qual que é o meu papel nessa parábola? Ser semente e dar fruto. Agora, o que a parábola me ensina é que nem o trigo sabe quem é joio. E nem o joio sabe quem é trigo. Só na colheita vamos saber quem é quem. Só que a gente passa a vida inteira transgredindo a hermenêutica da parábola e com o nosso dedo apontando. Ah, esse aqui é joio. Então o que ele faz? Agora aquele ali não é trigo, porque ele é um camarada gente boa. E geralmente o gente boa é um cara que está coadunado com a minha agenda. Quando você está coadunado com a minha agenda, você é gente boa, você é o cara, você é demais. Quando você não está coadunado com a minha agenda, você já está condenado ao inferno. Tá certo. Concordo. Claro que eu concordo, né?